Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Quero convidar todos os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. E nós estaremos meditando sobre o tema, o Espírito Santo no meio do sofrimento, né? É um tema muito propício, é um tema muito importante para nós, mas Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero deixar aqui essa mensagem de muita importância para nós, que é a ministração do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo no meio da igreja. A nossa dependência do Espírito Santo é total. Nós precisamos do Espírito Santo para essa obra que Deus colocou aqui para que salvasse a igreja, conduzisse a igreja, consolasse a igreja. E nós vemos na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele tratando desse assunto muito importante, que é o assunto que fala da ministração do Espírito Santo. E nós vemos a primeira parte muito importante no capítulo 8. Eu queria fazer um resumo desse capítulo tão importante. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí na sua casa e vai acompanhando os versículos que eu vou dizendo, e nós vamos sendo ministrado, abençoado e restaurado a nossa fé. Deus vai estar falando no teu coração nessa noite, Deus vai estar abençoando a sua vida através dessa mensagem. O capítulo 8 é um capítulo todo que fala sobre a ministração do Espírito Santo. O versículo de 2 até o verso de número 8 mostra como o Espírito Santo fez para nos resgatar da lei, como ele nos abençoou, nos deu força e fez com que a gente cumprisse esse primeiro papel, que é o papel de o preceito da lei, que significa amar o próximo. Era impossível para nós amarmos a Deus sem a graça, sem a força do Espírito Santo. E esse papel do Espírito Santo na vida da igreja representa que ele veio nos fazer, veio nos dar capacidade, ele veio nos fortalecer para que a gente pudesse cumprir o preceito da lei. E o versículo também de número 3 diz que sem a graça, sem Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. A nossa carne estava enferma, né? A carne aqui é a natureza pecaminosa. Por isso nós não poderíamos agradar a Deus em hipótese alguma. Sem a força do Espírito Santo, nós não podemos sequer agradar a Deus. Mas a carne estava enferma e, porém, o seu filho estava ali e sacrificou no nosso lugar, fazendo com que a graça de Deus transbordasse através do seu filho Jesus. Esse primeiro ponto aqui é a capacidade do Espírito Santo que nos capacita a cumprirmos a vontade de Deus, ou seja, a amar o próximo. O fruto do Espírito é o amor, a bondade, isso só provém da graça de Deus. Nosso coração por si só não produz o amor que Deus se agrada, a não ser que o Espírito Santo derrame. Mas olha só que coisa maravilhosa, essa é a primeira parte onde o Espírito Santo conduz a nós a convivermos em amor. Essa segunda parte, do versículo 9 até o versículo de número 13, o Espírito Santo agora nos dá força para mortificar os desejos pecaminosos. Ou seja, meus irmãos, sem o Espírito Santo não há como nós vencermos essa natureza. E o versículo número 10 é a chave disso. Se, porém, Cristo está em vós, o vosso corpo, ou seja, a natureza pecaminosa está morta, mas se estamos no Espírito, então há justiça da parte de Deus. Então o Espírito Santo é aquele que nos capacita a vivermos uma vida que agrada a Deus. Ou seja, é a graça de Deus mais uma vez, fortalecendo sua caminhada, fortalecendo você a agradar a Deus e a obedecer a Deus através da sua força. Mas muito bem, do verso 14 até o verso de número 17, o Espírito Santo nos adota na família de Deus. O apóstolo Paulo vai tratar essa adoção de que éramos filhos das trevas e agora somos filhos da luz. Ou seja, quando recebemos
o Espírito Santo, da parte de Deus, nós somos adotados, na mesma medida que somos chamados de filhos de Deus. Verso 14 mostra essa dádiva tão importante, porque todos que têm o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, a justiça de Cristo, não somente a justiça, a libertação da condenação, mas também a adoção de filho. Olha o papel fundamental do Espírito Santo na igreja. Nos ajudar a viver o preceito da lei, que é amar ao próximo. Nos ajudar ali a vencer a natureza pecaminosa e agora sermos adotados como filhos de Deus. Não há ministério sem o Espírito Santo. Não há força, não há cristianismo sem a força do Espírito Santo. Mas, muito bem, o apóstolo Paulo começa agora a discorrer coisas ainda maiores. E a partir do versículo 18 ao 23, ele mostra que nós fomos herdeiros, nós somos chamados para uma herança que está reservada no céu, uma herança que é incorruptível, uma herança que, ao momento que recebemos o Espírito Santo, já somos herdeiros. Somos chamados para recebermos essas promessas que vêm da parte de Deus. E o versículo 19 mostra essa expectativa dessa herança, quando o Espírito Santo revela em nossos corações a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então nós temos aqui essa herança que o Espírito Santo reservou para cada um de nós. Quantas promessas maravilhosas! Nós estamos aqui, verso 21 mostra que nós estamos saindo debaixo do cativeiro, ou seja, nós ainda estamos aqui no cativeiro daquilo que a enfermidade do pecado ocasionou a esse mundo, mas nós estamos agora já com essa expectativa de glória, essa expectativa de herança, conforme o versículo diz. Mas olha só, toda essa criação de Deus agora está gemendo, a expressão aqui é como se fosse dores de parto, é como se fosse uma mulher que está prestes a dar à luz. E ali sabemos que haverá o quê? Uma nova criação, uma nova vida, né? Haverá então uma alegria, uma esperança, e isso mostra que Jesus Cristo vai refazer-nos de novo. Essa ardente expectativa de criação nós estamos aqui gemendo, talvez debaixo desse pecado que nós estamos vivendo, mas nós estamos aguardando, porque a salvação já iniciou na nossa vida. O Espírito Santo, quando ele nos batiza, quando ele nos derrama sobre nós, e o apóstolo Paulo chama aqui as primícias do Espírito Santo. Nós temos as primícias, né? Ou seja, são as primeiras colheitas da salvação. Deus já começou a colher a salvação em nossos corações, e isso mostra a sua obra divina em nós, né? Verso de número 24 mostra que nós estamos aguardando, então, essa expectativa de glória, essa expectativa de graça. Meus irmãos, sem a vida, sem o poder e sem a graça do Espírito Santo, a igreja não é capaz. Sem o Espírito Santo não há como vencermos esse mundo. E não somos nem filhos de Deus se nós não tivermos o Espírito Santo. E agora tem um ponto também. O verso de 26 ao 27 mostra que sem o Espírito Santo nós nem conseguimos falar com Deus. Não conseguimos nem a orar, porque o Espírito Santo é quem intercede por nós. É o mesmo Espírito que intercede a Deus. Mas ele visita-nos, ou nos assiste, a palavra aqui, ele nos assiste em nossas fraquezas. A fraqueza aqui é como se o Espírito estivesse assistindo a nossa vida aqui e olhasse que nós não somos fortes, somos pecadores, temos a falha da natureza humana, mas ele nos assiste mesmo assim. E quando ele nos assiste, ele nos vê nessa fraqueza e intercede por nós entre gemidos inexprimíveis. Ou seja, é uma linguagem que Deus, ele ouve através do gemido do nosso coração. E Deus conhece a nossa vida. Ou seja, até para falar com Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. John Stott disse assim: nós falamos com Deus através de Jesus Cristo
por meio do Espírito Santo. Entendeu? Nós falamos com Deus através de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. Ou seja, não há como falar com Deus sem a graça do Espírito Santo. Então, esse aqui é o papel fundamental que o apóstolo Paulo está tratando na vida da igreja. E como às vezes nós pensamos que somos autônomos, né? Quantas vezes nós pensamos que vai depender de nós, dos nossos recursos, da nossa vida. Nós precisamos mais do Espírito Santo do que nós pensamos. Nós dependemos da força do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 10 diz: fortalecei-vos na força do seu poder. A graça de Deus, como o apóstolo Paulo relata, sem a graça eu não sou absolutamente nada. E nós temos essa tendência de acharmos que nós somos alguma coisa sem a graça de Deus, sem a força do Espírito Santo. Ele é o principal, é aquele que conduz a nossa vida, é aquele que dirige os nossos corações. Então vamos resumir: o Espírito Santo nos libertou da maldição da lei e nos faz cumprir os preceitos da lei. O Espírito Santo nos ajuda a mortificar os desejos da carne, né? Ele é a graça de Deus que faz nos vencer. Ele também nos adotou na família de Deus, ele nos fez herança e ele intercede por nós. Que segurança nós temos no Espírito Santo. Então nós devemos agora agradecer muito, porque sem ele nada podemos. É um trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que conduz, aquele que fortalece, aquele que guia a igreja agora é o poder do Espírito Santo. É ele que faz a sua obra. Então, para ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele pertence a glória. Essa dependência da igreja é total, tanto nos planos eternos de Deus, quanto na sua consumação. No entanto, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: nós sabemos, ou seja, há uma conjectura afirmativa de que nós sabemos. E ele explica aqui 4 afirmações que eu gostaria de falar para você. Nós sabemos, em primeiro lugar, que todas as coisas, ou seja, todas as coisas, o quê? Pode ser coisas boas ou pode ser ruins, ou seja, todas as coisas. Essa expressão de Paulo aqui pode ser absolutamente qualquer coisa que aconteça com a sua vida. Todas as coisas, Deus tem um plano. Aconteça o que acontecer na sua vida. Essa é a primeira conjectura. A segunda é que todas as coisas contribuem para o bem, ou seja, todas as coisas vão no final contribuir para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você passa por tribulações, por angústias e por problemas na sua vida, Deus faz com que essas adversidades construa dentro do teu caráter sabedoria, maturidade, crescimento espiritual. Porque isso é o plano do Espírito Santo na sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem. Mas para o bem da quem? A terceira conjectura: para o bem daqueles que são chamados. Deus tem os seus filhos, Deus derramou o seu Espírito sobre a tua igreja. E esse é o plano de Deus: salvar e resgatar os seus filhos, para o bem daqueles que amam a Deus. O propósito do Senhor é esse: fazer com que o meu coração e o seu coração ame mais a Deus. Fazer com que o nosso coração ame mais a Deus do que as coisas deste mundo. Às vezes os planos e os propósitos de Deus para nós não entendemos, mas Deus quer revelar, porque Deus tem os seus pensamentos ao nosso respeito. Deus tem os seus planos para derramar, para fazer na sua vida, para fazer na sua família, para fazer no seu ministério, meu irmão e minha irmã. Quando houve um momento ali que Israel foi pego no cativeiro de Babilônia, e o profeta Jeremias se levanta no meio de um caos. E ele profetiza em Jeremias 29, 11. E ele, no meio daquela situação, no meio daquele lamento todo, no meio daquela angústia toda, o profeta se levanta, dizendo exatamente
o que as pessoas jamais pensariam que ouvir. E ele disse assim: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Imagine no meio da pandemia, Deus levantar um profeta e dizer o seguinte: eu, Senhor, tenho pensamentos bons para vocês. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. Invocarei e buscarei e acharei quando buscarem de todo o vosso coração. Esse é o plano de Deus no meio do caos, no meio da tribulação, porque Deus tem os seus planos acima do nosso, porque é o plano do Espírito Santo na nossa vida. Essas afirmações, o apóstolo Paulo deixa bem claro que todos nós devemos saber. O saber aqui é matemático, como se fosse 2 mais 2. A nossa fé se pauta no saber. Saber que Deus cuida, saber que Deus está no nosso lado, saber que os planos de Deus veio para a sua vida, para abençoá-lo, para socorrer a sua vida. Mas deixa eu agora voltar aqui os olhos para esse texto e colocar a mente do apóstolo Paulo, que ele foi de eternidade a eternidade. Ele mostrou os planos de Deus no tempo da igreja, agora ele mostra ali a maquete de Deus da eternidade. Ele mostra que Deus chamou, ou seja, Deus de antemão conheceu um povo. Deus criou um povo e o predestinou esse povo. E o predestinou e o chamou e o justificou e ao mesmo tempo glorificou. Esse é o plano eterno de Deus. Deus tem um plano de chamar a sua igreja, de chamar um povo pecador como eu e você, de chamar um povo que estava longe, que estava perdido, mas os seus planos não é agora de última hora, mas é uns planos eternos, que Deus chamou você para ser o seu povo, que chamou você para ser a sua igreja. Mas concluindo essa parte do derramamento do Espírito Santo sobre a tua igreja, do versículo 31 até o versículo 39, o apóstolo Paulo coloca os olhos da igreja no amor de Deus. E o que nos pode nos separar do amor de Deus? Ele coloca 7 inimigos que possivelmente poderia pensar que poderia nos separar do amor de Deus. Talvez aqui ele poderia colocar e enumerar muito mais inimigos, ou qualquer coisa, até o nome da pandemia, coronavírus. Qualquer coisa poderia ser descrita e acrescentada como inimigo, que poderia talvez pensar você, que poderia separar você de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo afirma, sabemos, que todas essas coisas, que diremos à vista dessas coisas, essa é a primeira palavra, versículo 31, que diremos à vista dessas coisas, ou seja, há uma segurança da parte de Deus na nossa vida. O Espírito Santo está agora, nesse exato momento, cumprindo o plano da eternidade de Deus na nossa vida, fazendo com que nós sejamos salvos por meio desta graça. Deixa eu apontar aqui uns inimigos, que o apóstolo Paulo coloca aqui, que possivelmente poderíamos pensar que nos afastaria. As tribulações, são as angústias, são os problemas, são as tribulações do dia a dia, seja lá o que for que está acontecendo, as angústias, ou seja, as emoções, as perseguições, a fome, a nudez, o perigo, ou até mesmo a morte, que é a espada. Será que isso é capaz de separar você do amor de Deus? O apóstolo Paulo termina dizendo, eu estou bem certo de que nada disso pode nos separar mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa mensagem no teu coração, deixar essa mensagem de confirmação de que o Espírito Santo de Deus veio cumprir uma obra triunfante na tua vida. Que Ele veio produzir em nossa vida força, capacidade para caminharmos até o final. Não deixarmos a nossa cruz, os problemas do dia a dia, as aflições desse mundo nos impedir de chegar até Deus, porque Deus te ama e morreu, deu a sua vida na cruz por você. Esse é o plano de Deus para a sua vida. E nada disso pode mais separar você do seu amor. Esse aqui é um plano que Deus coloca de eternidade a eternidade, essa segurança
de que nós estamos guardados nesse amor. E o apóstolo Paulo encerra no versículo de número 37. E eu gostaria de ler com você aí na sua casa, e você acompanha comigo. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Ou seja, nós somos mais do que vencedor, porque por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa palavra console o seu coração, que essa palavra produza na tua vida fé e esperança, que o Espírito Santo te conduza em graça e em força para a glória do seu santo nome. Vamos orar e agradecer a Deus por essa mensagem. Fecha seus olhos aí na sua casa. Vamos colocar de pé, você aí também na sua casa, agradecer ao Senhor por tão rica obra do Espírito Santo na nossa vida. Soberano Deus, muito obrigado, Deus. Te louvamos, ó Pai, pela tua obra, tua redenção, a tua graça, Senhor, conduzindo o teu povo, trazendo vida e vida em abundância através de Jesus Cristo, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus, a vencermos a cada dia mais, a orarmos pelo poder do Espírito Santo e a vencermos todas essas coisas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, consola o coração daqueles que estão aflito nesse momento, desesperado na tua casa, talvez perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu a esperança, mas que o poder do Espírito Santo o conduza nessa noite, ó Pai, trazendo vida em abundância. Porque, meu irmão, nada pode te separar mais do amor de Cristo. Nada, absolutamente nada, pode te afastar mais do amor de Deus. Absolutamente nada. E você está vivo para a glória do Senhor. Vivo para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.